Nos próximos capítulos da novela Abismo de Paixão, Ramiro fica indignado com a ameaça de demissão feita por Damião e resolve dizer: "Você pode até ser filho de Rogério Rosendo, mas aqui quem veste calças é Almerinda, sua mãe." Só que Damião não está disposto a ouvir desaforo e responde: "Bom, Ramiro, se minha mãe quiser continuar te pagando para que você continue varrendo o chão onde ela pisa, é problema dela. Mas nesta processadora, você não pisa mais." O sujeito não se conforma com a demissão e diz que isso não vai ficar assim. Mas Damião não se intimida. Manda Malu preparar a indenização do rapaz e expulsa o sujeito da empresa. Braulio, por sua vez, agradece a oportunidade, mas conta que seus problemas não são só com o Ramiro, mas também com Almerinda, e não pretende voltar a trabalhar na processadora. Damião não entende o que está acontecendo, mas o rapaz explica que tiraram sua dignidade, seu orgulho e sua vida. Para ele, isso é muito mais importante do que o trabalho que o patrão está oferecendo e nada do que ele faça será suficiente para reparar estes danos. Algumas horas depois, Elisa chega em casa desesperada, dizendo ao padrinho que acabou ficando na Rua da Amargura, pois perdeu suas terras, e Ramiro e a tia acabaram ficando com tudo. Lúcio diz que para tudo existe uma solução, mas a moça não se conforma. Só que as más notícias não param por aí. Lúcio conta que falou com um advogado e Augusto fez um testamento quando ainda era casado com Estefânia, mas nunca alterou o documento e, por lei, Carmen teria direito a ficar com 50% por ser casada com o fazendeiro e mais 25% por ser parente do falecido, restando para Elisa apenas 1/4 das propriedades. Neste meio tempo, Ramiro vai falar com Almerinda, querendo saber se a patroa está melhor e aproveita para perguntar se ela não vai denunciar Elisa. A mulher diz que não, mas ele resolve perguntar se a fazendeira tem certeza de que foi a moça quem a atacou. Almerinda se irrita e diz que tem absoluta certeza. Porém, o sujeito insiste e lembra que ela afirmou que eram 2 pessoas que entraram na casa e quer saber quem seria o cúmplice de Elisa no atentado. A mulher resolve jogar a culpa em Gael, mas muda de assunto e pergunta ao capanga se, por acaso, ele sabe alguma coisa sobre Ingrid Navarro. O rapaz diz que não, e a mulher pede que ele continue procurando pela moça, pois tem certeza que ela continua em Ermita. Ramiro promete procurar por Ingrid, mas conta que naquela manhã aconteceu algo muito ruim com ele na processadora. E como não tem nada para fazer, Carmen vai encher o saco de Elisa, falando sobre os percentuais da partilha dos bens que Augusto deixou. A moça diz que não quer conversar, mas a megera oxigenada continua falando sem parar e diz que parece que o papaizinho da moça acabou a deixando com uma mão na frente e outra atrás. A doida começa a dançar no meio do quarto cantando: "Você vai ter que ir embora, você vai ter que ir embora." Cada vez mais desesperada, Elisa se tranca no escritório do pai e começa a recordar todas as más notícias que teve nas últimas horas e tenta entender por que o pai a deixou naquela situação. Com muito medo, a moça diz a si mesma que não sabe o que fazer e se lembra de seus amigos de infância e seus enfrentamentos com Almerinda e Gael. A moça também lembra de quando ela e Damião estavam separados e das tentativas em convencer o pai a aceitar o seu amor. Mas a moça recorda dos momentos tensos que passou ao lado do filho do padre. E no consultório de Edmundo, Paloma e Henrique se divertem, lembrando das caras e bocas de Betânia durante o jantar de noivado de Sabrina, provocadas por Ramona. Henrique agradece a moça, dizendo que o que ela e sua avó fizeram por ele não tem pagamento. Mas Paloma tem uma ideia e diz que ele pode pagar a dívida, comprando um sorvete para ela. Quando os dois estão saindo, o telefone toca e é Elisa, pedindo que sua amiga vá vê-la logo que puder. A secretária está tão entusiasmada para contar a última fofoca que nem se dá conta da tristeza da mocinha. Ela resolve contar que beijou Henrique e se sentiu muito bem, afirmando que vai manter sua palavra e não sofrer mais com Gael. Paloma diz que está aberta a novas possibilidades, mas Elisa interrompe e diz que está desesperada e não a aguenta mais. Só que a coisa começa a ficar feia. É que Paloma resolve dizer que a amiga deveria procurar outro amor, mas quando Elisa pergunta se poderia ser com Gael, a secretária, distraída com o chamado de Henrique, não ouve a frase.
Porém, Elisa continua falando sem saber o que houve e confirma: Paloma, tem certeza que isto seria tranquilo para você? E a garota acaba respondendo que sim, que tá tudo bem, desligando o telefone, pois precisa sair com o Henrique. Horas depois, Damião chega em casa com a cara toda arrebentada e assusta Florência, que tem a mania de fazer de tudo uma tempestade num copo d'água. Damião diz que não é nada e que, na verdade, ele mereceu. Mudando de assunto, o rapaz quer saber se a esposa ainda estaria disposta a ir embora do povoado. Ela diz que sim e afirma que só continua naquela cidade por causa dele. Damião, então, toma a decisão de ir embora com a esposa para outra cidade bem longe dali. Neste meio tempo, Elisa, que já deixou seu quarto e o escritório do pai encharcados com suas lágrimas, resolve agora molhar o chão da igreja. Gael vê a moça chorando e corre para saber o que aconteceu. Ela diz que não consegue mais seguir carregando tudo nos ombros e precisa de um pouco de paz. Gael decide levar a moça ao seu lugar secreto em cenote. Elisa se anima com a paisagem e ele diz que nunca tinha dividido aquele lugar com ninguém. E ela se lembra de quando ele falou sobre isso, quando se encontraram no cemitério dias atrás. Mas Elisa, exausta, resolve abrir seu coração para o rapaz e conta tudo o que está enfrentando, dizendo que não consegue mais lidar com os problemas, principalmente sozinha. Gael tenta consolar a moça, mas ela resolve perguntar se ele continua sentindo o mesmo por ela. Mais uma vez, o rapaz confessa seu amor e Elisa pergunta se ele estaria disposto a ficar ao seu lado. Gael confirma e, pela primeira vez, Elisa admite que ela também quer estar com o rapaz. O cowboy não acredita no que está ouvindo e pergunta se o que ela está querendo dizer é que quer se casar com ele. Ao ouvir o tão esperado sim, o moço não se contém dentro das calças de tanta felicidade. E para pôr a cerejinha no bolo, Elisa jura que vai ser a melhor mulher do mundo para o rapaz. E rola o beijo tão esperado. Mais feliz que pinto no lixo, Gael jura que vai fazer a moça a mulher mais adorada do mundo. Elisa quer saber se o rapaz não tem curiosidade em saber por que ela tomou esta decisão. O cowboy diz que não tem necessidade em saber, mas a moça afirma que tem que contar, pois precisa ser honesta, e revela que está assumindo aquele compromisso porque precisa ser feliz. E Gael, sendo sincero, diz à moça que já sabia disso, mas não se importa, pois tem a consciência de que ela não está apaixonada. Porém, com o passar dos anos, tem absoluta certeza que ela vai amá-lo da mesma maneira que ele a ama. Agora, Gael quer saber quando a moça quer casar, e Elisa responde que ele pode decidir. O rapaz, atrapalhado, como sempre, diz que então o casório vai ser para já. Enquanto isso, Ramiro reclama com a patroa que Damião o dispensou da processadora como se ele fosse um cachorro. Mas Almerinda pergunta se ele quer uma carta de recomendação e afirma que pode ser que ela dê. Por essa, Ramiro não esperava. Ele resolve perguntar se a mulher vai permitir que seu filho o demita daquela maneira. Porém, Almerinda diz que colocou Damião à frente da empresa e não pode contestar suas decisões. O sujeito não se conforma e joga na cara de Almerinda que sempre foi fiel a ela. Mas a mulher interrompe o sujeito e grita: Ramiro, preste atenção em uma coisa. Por que você não dedica este tempo livre que vai ter para encontrar Ingrid Navarro? Quando você encontrar essa mulher e a colocar na minha frente, aí voltamos a conversar sobre a processadora. E falando no diabo, Ingrid chega esbaforida ao quarto de hotel de Guido, querendo saber se ele conseguiu o dinheiro que ela pediu pelas provas. O homem responde que não e avisa que vai levar pelo menos 2 meses para conseguir a grana. Mas a mulher diz que não pode esperar todo este tempo, pois precisa ir embora urgente do povoado para que não aconteça com ela o que aconteceu com sua filha. Antes de sair, ela conta que sua vida está em perigo e é melhor ele conseguir logo o dinheiro antes que algo aconteça com ela. Edmundo, que está no quarto ao lado, vê Ingrid saindo do quarto vizinho. A mulher passa mal e acaba desmaiando. Dolores, por sua vez, vai a Mérida visitar o marido na prisão. Ela explica que precisa muito falar com ele pela última vez. O rapaz diz que não vai impedir o divórcio e pede que ela mande os papéis. A mulher agradece, mas conta que não está ali por isso, e sim por algo que Ramiro Mendonça disse. Dolores quer saber se é verdade que ele carrega na sua consciência um homicídio. Horácio se agita, ficando nervoso, mas pede que a esposa não confie em nada do que o sujeito disser. Dolores pressiona, ele arruma desculpas, mas ela segue insistindo e quer saber se é verdade ou não que ele matou alguém e que não consegue esquecer que ele estava com Carmen quando Augusto morreu.
E por mais que o bandido diga que não teve nada a ver com isso, Dolores revela que Padre Lupe tem absoluta certeza que o fazendeiro não tirou a própria vida. A mulher também diz que Lupe tem certeza que foi Carmen quem o matou e ele sabe de algo que não quer contar. Vendo que não vai ganhar nada no grito, Dolores muda de estratégia e apela. Se você me ama, mesmo que seja apenas um pouquinho, te imploro que me conte a verdade, por favor. Enquanto isso, Gordo, que de gordo não tem nada, carrega Ingrid nos braços do hotel até o seu consultório. Paloma reconhece a mãe de Gael. O médico explica que ela desmaiou e precisa examiná-la. Paloma pede permissão para avisar Gael e o doutor pede que ela não demore. Na cadeia, antes de ser transferido para a delegacia do Campeche, não responde à pergunta da esposa, mas avisa que se as suspeitas do sacerdote estiverem certas, ela e Elisa devem ir embora da fazenda o quanto antes. Chorando, Dolores quer saber quem realmente o marido é e ele resolve contar que foi filho de uma prostituta que nem sabia quem era seu pai. Ele diz que a mulher acabou morrendo e ele acabou sozinho, fazendo todas as besteiras que fez na vida. Horácio revela que realmente queria mudar de vida e por isso montou o açougue para que ela tivesse orgulho dele, pois se apaixonou por ela desde o primeiro dia em que a conheceu no mercado e ela lhe deu uma maçã. Pedindo perdão à mulher, ele diz que espera que ela possa refazer sua vida com alguém que a mereça. E agora, quem vai chorar é a Almerinda, pois fica sabendo que Damião e a esposa vão embora para sempre de ermita e pretendem deixar tudo para trás. A fazendeira usa todos os seus argumentos, joga na cara do filho que ele se casou escondido, não quis se casar na igreja e agora está obrigando a ficar longe do seu neto. Ela ainda diz que o rapaz está fazendo o mesmo que seu pai e a deixando sozinha. Damião deixa claro que não vai mudar de ideia e ela agora resolve dizer que o deixou à frente da processadora e nem reclamou da demissão de Ramiro. Mas o rapaz não embarca e joga na cara dela que a mulher confia mais no capataz do que nele e ainda diz que o fato de acusar Elisa de tê-la atacado foi a gota d'água. No consultório, Ingrid recobra a consciência e quer ir embora de todo jeito, mas o médico não deixa. Mal parando em pé, a mulher diz que Edmundo não precisa se preocupar com ela, pois não quer nada com o esposo da melhor amiga de Almerinda. O médico pergunta qual é o problema que existe entre ela e a fazendeira, mas Ingrid diz que é coisa do passado. Agora, Edmundo quer saber se o ataque de pânico que Ingrid teve tem a ver com Ramiro Mendonça. E chorando, a mulher diz que o doutor não tem ideia do que é viver com o sujeito, pois além de tê-la roubado, ele a ameaça e a mantém na casa de campo à força. Edmundo se compadece da situação da moça e acaba abraçando a paciente. Algumas horas mais tarde, Elisa chega em casa e tem que enfrentar a tia que quer saber quando a moça vai embora. Ela diz que vai sair da casa logo, pois vai viver com seu esposo, já que o casamento está marcado para dali a 3 meses. A jiboia oxigenada quer saber quem é o infeliz que se prestou a casar-se com sua sobrinha, mas Elisa, cínica, responde que ela nunca vai imaginar. E ainda diz que espera que, no dia de seu casamento, ela não apareça. Em Mérida, do lado de fora da cadeia, Dolores acompanha com o olhar a polícia levando Horácio embora para a prisão em Campeche. Ela se despede do marido, afirmando que nunca mais vai vê-lo enquanto estiver viva. Algumas horas mais tarde, Dolores chega em casa e encontra Elisa na cozinha. A moça diz que precisa conversar com ela e conta que vai se casar com Gael em 3 meses. A empregada diz à moça que ela precisa conhecer melhor o rapaz como homem, pois é com ele que vai formar uma família, e pede que a moça não use o rapaz por causa de suas decepções. Porém, Elisa argumenta que sabe que não existe ninguém no mundo que a ame mais que ele. Mas Dolores pergunta o que vai acontecer se ela descobrir depois de casada que vai conseguir esquecer Damião. A moça se justifica, dizendo que precisa se apoiar em alguém para seguir adiante, mas ainda não contou nada a Paloma. Na cidade, Damião vai visitar Lúcio e quer saber quando ele e Elisa vão falar com Almerinda para pagar a dívida. O homem conta que os dois foram ver a fazenda naquela manhã e que a mulher simplesmente rasgou o cheque que Elisa lhe deu, alegando que eles chegaram tarde demais para pagar o que deviam, pois ela já deu início ao processo para a tomada das propriedades da moça. Assustado, Damião promete a Lúcio que vai resolver a situação imediatamente. Neste meio tempo, Paloma chega para ver Elisa, mas Dolores conta que a moça foi à casa do padrinho para ver como estão indo as coisas para evitar a transferência do padre Lupe. Carmen aparece e diz que está com pena da sobrinha, pois agora vai ter que procurar outro sacerdote para casá-la.
Paloma se assusta e diz que não sabe de nada e que acabou de encontrar Damião, que contou que estava casado com Florência. A secretária se dá conta sobre quem Carmen está falando, mas a megera não perde a oportunidade de dizer: olha só, tua melhor amiga está roubando o amor da sua vida e está se casando só por despeito. Enquanto isso, no bar da cidade, Elisa e Gael comentam sobre Paloma e como vão contar a novidade para ela. Elisa diz que quer falar sozinha com a moça e espera que tudo fique bem. Na fazenda, depois que a secretária sai, Dolores, que não aguenta mais as maldades da patroa, bota a boca na megera, mas ela ri da situação. E na processadora, Lúcio chega bem na hora em que Ramiro está arrumando suas coisas para ir embora. O homem diz que, apesar de ficar feliz por ter sido demitido, não está ali para falar sobre isso, e sim sobre o contrato de compra e venda assinado por Augusto para a venda da Céu Aberto. Ramiro diz que o velho está perdendo seu tempo, pois não tem o papel em mãos. Mas Lúcio não desiste e diz que, até onde ele sabe, quando se assina um documento como este, cada um dos interessados fica com uma cópia. E, curiosamente, a cópia de Augusto não aparece em nenhum lado. Mas o bandido avisa que tem a sua e pode fazer valer o documento quando bem quiser, principalmente depois de ter pagado alguns milhares de pesos pelas terras. Só que o padrinho de Elisa não está para brincadeira e diz que foi bom ele mencionar o dinheiro que supostamente pagou ao fazendeiro, pois se realmente quer ficar com a propriedade, vai ter que fazer outro cheque, já que ele esteve investigando e o valor que ele alega ter pagado pelas terras nunca saiu de sua conta bancária e, portanto, ele não pagou nada. Ramiro diz que se o homem afirma isso, não tem problema, pois passa no outro cheque e fica tudo resolvido. Lúcio avisa que o novo cheque vai ter que ser entregue a ele, pois disse à filhada que o pai acabou depositando o que recebeu em uma conta em seu nome para que ela ficasse mais tranquila. E antes de sair, o velho deixa claro que enquanto ele não receber o pagamento, Ramiro jamais será o dono da Céu Aberto. Na casa do Zarango, Almerinda culpa Florência pela decisão repentina do filho de ir embora do povoado. A mulher acha ainda que foi da nora a ideia de se casar no civil na capital, pois não acredita que Damião tivesse coragem de casar-se sem a sua presença. Mas a moça diz que ela está totalmente equivocada e alega que também sofreu muito em abrir mão das coisas que sonhou desde a infância. Almerinda não quer saber e diz que ela tem que convencer o marido a ficar, pois não vai permitir que seu neto fique longe dela. Porém, Florência afirma que concorda com Damião e também quer ir embora, mas a megera segura a nora pelo braço e avisa que é melhor ela não a desafiar. Florência muda de assunto e pergunta se a sogra vai denunciar ou não Elisa pelo que aconteceu. A mulher diz que não, pois não tem provas. Mas a mocinha diz que não pode continuar no povoado, pois tem medo que a história se repita e acabe acontecendo o mesmo que aconteceu com ela e Rogério, que tiveram um casamento fracassado. Almerinda se defende e diz que a culpa desse fracasso foi de Estefânia, e Florência diz que sua situação é a mesma, só que agora quem está em cena é a filha daquela mulher. Neste meio tempo, Elisa chega ao consultório de Edmundo e diz que está procurando Paloma, mas não consegue encontrar a moça. O médico diz que ela foi procurar Gael e Elisa pede que o doutor avise a secretária que precisa falar com ela com urgência. Mas Paloma está no local onde os 4 amigos costumavam nadar na infância, lembrando de todas as vezes que Elisa jurou que sempre viu Gael como seu irmão. Horácio aparece caído na estrada, desacordado. Na mesma hora, Dolores sente que algo aconteceu com o marido. Carmen percebe que a mulher está mal e ela diz que o rapaz foi transferido para Campeche. A patroa quer saber sobre o que os dois conversaram na cadeia antes do rapaz ir para outra prisão e conta que os dois falaram dela, mas corta o assunto, dizendo que sua vida não a interessa. Por mais que a empregada diga que ela e Elisa vão embora logo daquela casa, a víbora continua insistindo em saber sobre o que ela conversou com o marido. Enquanto isso, atordoado e algemado, Horácio caminha pela estrada e consegue chegar até a viatura que o levava. Ele percebe a gravidade do acidente e encontra um dos guardas morto ao lado da rodovia. O rapaz encontra as chaves das algemas junto ao outro agente que, apesar de ferido, está consciente e segura a mão do bandido. Mas ele pega a arma e engatilha para atirar no rapaz. Só que o sujeito dá 2 tiros para o alto e diz que precisa ir embora. Caminhando vagarosamente, Horácio, que colocou a pistola na cintura, se livra das algemas.
Elisa chega à casa de Ramona procurando por Paloma, mas a curandeira acha que ela foi buscar seu amuleto. A moça explica que não está ali para isso e diz que precisa muito falar com a neta da mulher. A moça pede que Ramona avise a garota que ela voltará à noite para falar sobre Gael. Já está anoitecendo quando Florência vai ver o pai no hotel e conta que entraram na casa de Almerinda para tentar matá-la. A moça também quer saber por que o pai quer tanto provar que não foi culpado da fraude na processadora e insinua que ele está apaixonado pela mulher. Guido deixa claro que o que sentia por ela não existe mais, pois jamais poderia perdoar o que ela lhe fez. Florência conta que se casou no civil com Damião, mas o pai não gosta muito da ideia. Enquanto isso, Damião vai ver o tio para falar de sua transferência. O sacerdote conta que deve partir em 3 meses para ir embora. E o rapaz revela que ele e sua esposa também querem ir embora do povoado e diz que talvez ele e Florência possam se estabelecer na mesma paróquia para a qual ele for transferido. No hotel, Florência conta ao pai que não vai se casar na igreja e pretende ir embora com o marido para bem longe dali. Do outro lado da cidade, Betânia leva comida para a filha que está trancada no quarto desde sua briga com o pai e diz que a mocinha está engordando, pois o vestido que compraram para a festa de noivado quase não entrou. A moça diz que a mãe está enganada, mas a mulher insiste que a filha está perdendo a cintura. Sabrina sente ânsia de vômito e corre para o banheiro. Betânia desconfia. Na casa do padre, Damião conta ao tio sobre o abaixo-assinado de Gael e Lúcio, que pretendem levar ao bispo para evitar que ele seja transferido. O rapaz ainda conta que está novamente com problemas com a mãe e que soube que Ingrid desmaiou e foi levada para o centro de saúde da cidade. Neste meio tempo, Betânia diz à filha que as duas precisam ter uma conversa de mulher para mulher e conta que sabe o que está acontecendo. Sabrina acha que a mãe está falando da gravidez da moça, mas na verdade ela está falando da ansiedade da moça que come sem parar e depois se arrepende colocando tudo para fora. No hotel, Edmundo vai pedir desculpas a Guido por não ter aceitado o noivado de Paulo com sua filha. Mas o homem surpreende o médico dizendo que ele fez muito bem, pois se Sabrina fosse sua filha, jamais permitiria que ela se casasse com alguém como seu irmão. Horas mais tarde, Gael e Elisa se encontram na cidade e estão preocupados com Paloma. Só que a moça aparece de surpresa e diz que tinha uma leve esperança de que não fosse verdade o que ouviu, mas percebe que se equivocou, avisando Elisa que a partir de agora, para ela, a amiga está morta.